Olá, você que está com a gente na programação da TV Evangelizar. Estamos de volta para mais um boletim do Pauta Aberta. Hoje uma entrevista especial com o secretário de Estado do Paraná de Desenvolvimento Sustentável, Valdemar Bernardo Jorge. Seja muito bem-vindo aqui à TV Evangelizar, secretário. Uma alegria estar com você, Odilon, e com todos que nos assistem pela TV Evangelizar. Secretário, o senhor está à frente, desde o início do segundo mandato do governador Ratinho Júnior, de uma pasta, né, que hoje é assunto em jornais não apenas de todo o Brasil, mas do mundo inteiro, o desenvolvimento sustentável. Como é que ter a responsabilidade de estar à frente dessa pasta no estado do Paraná? Olha, é uma pasta muito desafiadora, né? Eu tive na primeira gestão do Ratinho Júnior como secretário de Planejamento e já foi uma pauta desafiadora, porque tive que falar de matérias desde saúde, educação, meio ambiente e diversas outras pautas como agricultura e sustentabilidade, acho que é a pauta do momento. E o Ratinho, o governador, me convidou para assumir essa pasta. Mas sustentabilidade o que é? É atender as demandas desta geração, a nossa geração que vivemos, sem comprometer o futuro das futuras gerações. Essa é a principal demanda que temos na pasta. E assim, com um planeta em crescimento, acompanhando aí, né, ano após ano, casos no mundo inteiro de aquecimento global, consequências já do aquecimento global, é mais desafiador ainda, né? Porque a população do planeta continua a crescer. A população do planeta ela cresce muito, né? Cresce no Brasil, cresce na Europa, na China, todos os países está crescendo muito fortemente. E as mudanças climáticas, elas acontecem, né? Diz o filósofo que a única permanência é a mudança, todo mundo o tempo todo. Mas é fato que os eventos climáticos extremos estão acontecendo. No começo da gestão do Ratinho Júnior, aqui no Paraná, em 2019, tivemos uma crise hídrica, né? Então teve rodízio de água em Curitiba, na capital paranaense. Dia sim, dia não, tinha água. Imagine, né? Tinha famílias carentes, que às vezes não tem uma caixa d'água para reservar água, famílias pobres, realmente, os mais humildes, entre os mais humildes, não conseguiam então reservar água. Então até a Sanepar teve um programa que foi a doação de caixa d'água para as famílias carentes para poder ter água nas suas casas. Quem tinha caixa d'água tinha que reservar um pouquinho de um dia para o outro, mas quem não tinha ficava sem. Então, crise hídrica muito forte em 2019. Agora, se pegar 2022, já água em abundância, muita chuva. Em algumas cidades do Paraná e do Brasil inteiro teve excesso de chuva. Se pegar o Nordeste, né? Se vai pegar a Amazônia, nós tivemos um problema grave na Amazônia com falta de chuva na Amazônia, rios com baixo volume de água, muita dificuldade por conta desses eventos climáticos extremos. O problema é que está acontecendo num curto prazo de tempo. Chove muito no curto prazo de tempo e daí como é que fica as cidades que estão construídas, na sua maioria, nas beiras dos rios, né? Se a cidade não estiver planejada, preparada, acontecem inundações, tem que mobilizar muita gente, defesa civil de forma muito atuante, presente, mas você tem que, às vezes, remover a pessoa daquele local que tem risco de vida, inclusive. São desafios para as gestões públicas e, na sua pasta, um dos desafios é a criação ou o aprimoramento de uma política ambiental, né, que concilia justamente produção e preservação. Sim. De que forma isso está caminhando neste momento, secretário? Olha, o estado do Paraná, o Brasil como um todo, é um país muito agrícola, né, responsável pela segurança alimentar, produção de alimentos para o mundo inteiro. E nós temos essa vocação, temos terra fértil, temos bom clima, temos esta condição. E o desafio que nós temos é criar uma política ambiental que concilie produção e preservação. É possível produzir e preservar? É possível, né? Produzir cada vez mais, produzir alimentos com qualidade, com diversidade, mas preservar o meio ambiente. Então o que a gente busca nesse momento é esse equilíbrio, né? Entre uma produção adequada, que preserve a reserva legal, que preserve a área de preservação permanente, a beira de rio, mananciais, as nascentes das nossas águas, né? Mas que produza assim alimentos. Então a natureza é feita para o homem, não o homem para a natureza. Então esse equilíbrio entre produzir e preservar acho que é o grande desafio. E acho que todos aqui estão nessa mesma motivação. Acho que o poder público está pensando dessa forma, os ambientalistas já começam a pensar também dessa forma, a preocupação com a produção de alimentos, e os agricultores também são aqueles que mais preservam. Afinal de contas, são nas propriedades rurais que estão lá, reserva legal e área de preservação permanente e as nascentes que temos que preservar. Há modificações aí para que permita, né, que atividades industriais, algumas delas, possam ser consideradas de baixo risco ambiental. Isso já foi modificado? O que está acontecendo no momento? Mais atividades já estão possibilitadas, por exemplo, de atuar com efetividade em alguns locais do estado? Qual a situação? A indústria ela tem que realmente cumprir o seu papel, a indústria, o comércio. Eu costumo dizer que todos somos responsáveis pela solução, né?
Desde aquele que está desenhando um produto para que no seu desenho utilize materiais que possam ser reciclados lá na frente, aquele que importa produtos que tenham essa característica, o comércio que costuma comprar aqueles produtos que têm mais facilidade de você fazer a reciclagem, a dona de casa, né, nós estamos lá em casa, comprar produtos recicláveis e fazer a separação do lixo que não é lixo para poder separar o orgânico daquilo que pode ser reciclável. Então todos somos parte dessa solução. E o Estado do Paraná criou, por exemplo, o selo Clima Paraná, que visa fazer um diagnóstico dos setores produtivos. As empresas podem se cadastrar, se habilitar para ter um selo, que é o selo Clima Paraná, de eficiência com relação à sustentabilidade. Quais os critérios para que a empresa se enquadre, né, para receber esse selo, para que permita aí, então, que ela tenha até mais excelência, né, o reconhecimento de mais excelência no cuidado que ela tem com, enfim, com a produção do resíduo sólido e de outras atividades que acabam impactando de alguma forma no meio ambiente? Acho que o grande segredo é que cada empresa, cada indústria possa melhorar a sua atividade para ter uma atividade de mais baixo carbono. Então é começar a você monitorar a emissão desses gases de efeito estufa. Esse é um dos principais componentes. Então você fazer, por exemplo, uma mudança da sua matriz energética, né? Sair um pouco mais dos combustíveis fósseis, né, e ir para a energia renovável. Essa é uma característica. A empresa pode melhorar a sua eficiência com relação à sustentabilidade fazendo essa mudança energética, né? A educação ambiental também muito presente, trabalhar com produtos cada vez mais recicláveis, no desenho do seu produto, melhorar a qualificação para que possa retornar à cadeia produtiva. O que nós temos pensado, na questão do lixo, por exemplo, que é um fato muito importante para nós com relação ao meio ambiente, é ter essa concepção que aquilo que a gente considera lixo, na realidade, ele pode ser uma matéria-prima dentro da cadeia produtiva. Então, aquilo que eu não utilizo na minha indústria, não utilizo na minha casa, ela pode ser matéria-prima dentro da cadeia produtiva. Para que a gente pare, então, de enterrar lixo, né? Porque, na verdade, estamos enterrando dinheiro. Não, e de repente, com a consciência ecológica que o senhor cita, que é importante na nossa sociedade, há a preocupação, talvez, dos grandes empresários, de quem investe, né, de investir um pouco mais na própria geração e a forma, né, de encontrar vazão aí para esse lixo. Exatamente. Reaproveitamento, a tal logística reversa, né, que muita gente fala. Logística reversa é também uma questão que trabalhamos muito na Secretaria, acho que o Brasil inteiro tem essa preocupação com a logística reversa. E tem trabalhos muito efetivos. Se a gente pensar um pouquinho, alguns anos atrás, aquele que é mais do interior do Paraná ou do Brasil vai lembrar que a orientação anterior a você com relação às embalagens dos agrotóxicos, enterrar. Não, mas não pode enterrar mais. É você fazer a tríplice lavagem, lavar 3 vezes e levar para a destinação correta para que você possa reaproveitar essas embalagens dos agrotóxicos. Um exemplo, as lâmpadas, tem um trabalho muito forte no Brasil inteiro, do Paraná, de você retornar as lâmpadas que elas não podem ser jogadas indevidamente no meio ambiente. Logística reversa de baterias, né? Criou-se um mercado muito forte agora, você conseguir fazer logística reversa das baterias e voltar para dentro da cadeia produtiva. Então, vários segmentos, remédios. Remédios é um problema para a população, né? O descarte correto de medicamentos, eu não posso simplesmente pegar um comprimido que não foi utilizado, um comprimido que foi vencido e jogar na pia. Isso é um problema muito grave para a sociedade que contamina a água. Imagina 10 milhões de paranaenses que utilizam medicamentos em um outro momento, né, fazendo isso, né? A consequência é grave ao meio ambiente. A consequência grave para o meio ambiente, né, como, por exemplo, para os peixes, né, para aquelas águas que acabam recebendo esses produtos. Então, esse é um cuidado muito forte. Então, por isso que eu falo que essa frase, todos somos responsáveis pela solução. Cada um fazendo a sua parte, a gente vai se entregar para as futuras gerações aí um mundo mais equilibrado e mais consistente. Desafio grande, né? Voltando um pouco, secretário, a falar sobre o selo Paraná, na edição do ano passado, mais empresas, indústrias entraram, né? Ganharam essa certificação que é tão importante. O que isso mostra? E outra pergunta, o senhor teria algum exemplo de ações efetivas dessas empresas que se certificaram, de mudanças feitas que podem ser exemplos para outras empresas, por exemplo, que, quem sabe, buscam ou têm um olhar aí para a importância dessa certificação? Olha, muitos municípios estão participando, né? Tivemos 180 empresas que receberam a sua qualificação, algumas com qualificação um pouco melhor, com a classificação A, outras com C, D, mas o importante é que essa seja uma melhoria contínua, né? A gente busca falar assim, olha, a concorrência é consigo próprio, não com o outro, né? Cada atividade tem que ter essa preocupação em melhorar a cada momento. Então nós temos aí muitos exemplos, eu acho que essa questão da logística reversa é o que mais me encanta, né? Por quê? Porque são empresas que perceberam que estavam jogando fora um material que poderia ser reciclado. Eu acho que o grande desafio nosso é que o Brasil inteiro, né, começando pelo Paraná, fique livre de lixões.
mas não apenas lixões, porque ainda tem parte de produtos que vão para aterro sanitário. Que a gente possa ter, então, aterro sanitário zero, onde eu possa reaproveitar todo esse material. Então, se eu tenho produto orgânico, que esse orgânico possa virar depois compostagem, possa virar adubo, possa virar biogás para a produção de energia. Então, os orgânicos vai para esse caminho e aquilo que é material seco que possa ser reaproveitado. E aquilo que não possa ser reaproveitado ou reutilizado através da reciclagem, então que a gente possa fazer então transformado em energia, para que a gente possa então ter uma nova fonte aqui, mesmo para não deixar isso em aterro, para não contaminar o solo. Secretário, recentemente uma delegação do Estado do Paraná, do governo do Estado do Paraná, esteve nos Estados Unidos, sim, mais especificamente no estado de Nebraska. Isso. Está acontecendo uma parceria com universidades por lá. O que é essa parceria em busca aí de mais exemplos, de bons exemplos de desenvolvimento sustentável? Perfeito. Eu acho que o grande ponto aqui é a questão da utilização da água. O outorga d'água é um componente essencial. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a produção, por exemplo, de peixe, de tilápia que tem no oeste do Paraná. Existe uma produção muito grande de tilápia, os produtores estão produzindo cada vez mais, com muita qualidade, e isso está trazendo riqueza e transformando toda uma região, mas estão utilizando água. Isso tem um limite dessa utilização. Então, os critérios para a outorga d'água, para que a gente não possa daqui a pouco não ter mais água com qualidade adequada, porque eu tenho vários produtores que seguem a linha do rio e de repente esse produtor descarta essa água e vai contaminando a água, porque você tem esse deságua dessa produção. Então tem que ter um controle muito importante de água. A gente foi para os Estados Unidos para aprender, porque lá eles têm uma regulamentação da água, porque a maior parte da produção lá é irrigada. No estado de Nebraska neva, eles tiram uma colheita por ano e tem que ser irrigada. O Brasil aqui nós temos 2 colheitas de soja, de milho, de alimentos com uma certa tranquilidade. Mas este ano, por exemplo, teve crise hídrica. Se nós tivéssemos irrigado, nós teríamos um seguro, uma segurança alimentar, que nós não teríamos perda de produção, não teríamos perda de PIB, perda de emprego e assim por diante. Então, nós fomos lá para poder entender um pouquinho. Eles têm um programa lá chamado Water for Food, água para alimentação. E a gente foi lá para aprender um pouquinho com a Universidade de Nebraska, o governador do Paraná esteve lá. No ano anterior, governadores de outros estados também estiveram lá presentes para entender um pouquinho essa regulamentação da água e que a gente possa produzir mais alimentos com irrigação sem ter que desmatar. Eu acho que esse é um grande ganho, você aumentar a produtividade sem ter que derrubar mais nenhuma árvore. Eu acho que esse é um movimento muito importante, a gente conciliar esses elementos e utilizar da melhor forma os recursos naturais. E água é vida, então a gente tem que ter esse cuidado especial. E mais um desafio na prática é trazer esses ensinamentos, do estado de Nebraska, nos Estados Unidos, desenvolvido em universidade, inclusive, para aplicação aqui, sim, entre os produtores, pequenos produtores de norte a sul do estado do Paraná. Existem reuniões frequentes com lideranças de vários municípios, todos participam aqui preocupados em ações propostas pela pasta, sim, do desenvolvimento sustentável. Como são as conversas aqui com os municípios paranaenses para que melhorem as ações de manejo aí nas propriedades? Sim, primeiro colocar que esse programa Water for Food, ainda esse ano deve ter uma missão agora de retorno do pessoal de Nebraska vindo aqui para o Paraná para a gente fazer um belo encontro, um seminário, para poder tratar desses assuntos. Então, é um movimento muito importante de estar fazendo. Agora, o Paraná tem 399 municípios, Como conciliar esses interesses todos dentro de 399 municípios? Características diferentes, geográficas e econômicas. Exatamente, a região do Arenito, em parte do Paraná, uma parte do oeste do Paraná com Mata Atlântica de uma espécie, o litoral, outra característica. Então, nós dividimos o Paraná em 20 regiões, chamado R20. E a gente quer que a sociedade participe, a sociedade tem que participar. Então, desde as entidades públicas como privadas, os municípios, eles participam desse grande conselho de R20. São 20 regiões separadas que nós estamos buscando, por exemplo, eu pego um grande centro para poder receber esse lixo. Então, o pequeno município, ele tem muita dificuldade em resolver o problema do lixo. É muito caro para ele fazer um aterro, fazer essa transformação. Então, nós precisamos fazer uma coleta seletiva nos municípios, ter um local de transbordo nesses municípios que leva para o centro maior. E esse centro maior pode fazer esse processamento do lixo. Através, por exemplo, de cooperativas, de agentes ambientais que fazem a coleta de lixo, os catadores que fazem a separação. Então, essa é também uma bela iniciativa do Estado do Paraná, no sentido de buscar ajudar essas cooperativas a terem mais estrutura. A gente está desenhando, neste momento, na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, a SEDEST aqui do Paraná, um programa para poder ajudar as cooperativas que eles tenham um serviço um pouco mais mecanizado,
para que eles tenham maior qualidade de trabalho e serviço e que a gente possa aumentar o percentual de material que é reciclado no Paraná, dando esse apoio de equipamentos para que eles possam ter o seu barracão, a sua esteira, para fazer essa coleta. A gente tem que fazer isso nos municípios menores, para que eles tenham o transbordo e levar para um grande centro que vai poder fazer o melhor aproveitamento disso. Então, organiza em setores, conforme a característica de cada região, mas pensando em todo o Paraná. É isso, secretário, muitos desafios, né, por um Paraná mais sustentável. Eu conversei com o secretário de Estado de Desenvolvimento Sustentável, Valdemar Bernardo Jorge. Secretário, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no nosso Boletim do Pauta Aberta. Uma alegria estar com vocês aqui, que a gente possa todos juntos construir um Brasil cada vez melhor, cada vez mais sustentável, um lugar cada vez melhor para se viver.